Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do Momento Agro RC1. Eu sou a Karina Cato e hoje nós temos uma entrevista com o Jacir Costa Filho, ele que é presidente do COSAG, o Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp. E quem conduzirá este bate-papo, você já sabe, é o presidente do Grupo RC1, José Eduardo Mendes Camargo, e também o diretor institucional, Ronaldo Bianchi. Você confere agora mais um episódio do Momento Agro em uma entrevista especial. Olá, tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de Jacir. Jacir, que tem um belíssimo currículo como engenheiro, administrador, líder empresarial, né? E gostaria também de agradecer aqui a presença de Ronaldo Bianchi, nosso diretor institucional, e a equipe que nos apoia. Olha, Jacir, conhecendo esse seu trabalho lindo aqui no COSAG, o centro, hoje, o fórum das grandes lideranças do agro, que você, com tanta habilidade e sabedoria, tem conduzido, eu gostaria de que contasse um pouquinho da sua trajetória pessoal, de vida, né? Bom, Zé Eduardo, muito obrigado. Como você, eu nasci e fui criado até a adolescência no interior de São Paulo, né? E sempre tive, vamos dizer, um gosto pelas atividades do agronegócio. Mas, por força aí por várias forças, eu acabei indo fazer engenharia civil, mas talvez aí num golpe de sorte, como diz o Michel Temer, eu acabei voltando para o setor do agronegócio para a construção de uma usina no interior de São Paulo. Foi, vamos dizer, um aprendizado muito grande para mim, porque eu tive a oportunidade de aprender com vários empresários de relevo, você é um deles. Você dirigia, naquela época, a Santa Adelaide. O João Guilherme, um outro modelo que eu tive, Maurílio Biagi, o Rubens Ometo. E, com isso, eu acabei seguindo essa trajetória, culminando posteriormente no convite da Terrios para dirigir o grupo aqui no Brasil. Eu permaneci 15 anos no grupo Terrios, que é um grupo cooperativo francês, produtor de açúcar, presente em 17 países. Em 2013, eu me tornei membro do comitê executivo do grupo, que foi um período muito rico para mim, porque eu tive a oportunidade de ver a estratégia global do grupo, conviver meus colegas da China, da Indonésia, da África. Eu dirigi, além do Brasil, durante um período, as atividades na África, que nós tínhamos atividades em 3 países, Moçambique, Quênia e Tanzânia, e foi muito rico. Eu deixei o grupo em 2021 e hoje eu estou em atividades de conselho, atividades de consultoria, para todo aquele mais de 35 anos aí de cana-de-açúcar eu possa aplicar no agronegócio. E eu tenho o prazer e a honra de estar presidindo o Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp, da qual você faz parte. Você é um membro desde o início do COSAG, desde que o Roberto Rodrigues montou o COSAG, e isso me enriquece muito, porque lá estão várias lideranças, não só do setor de produção, mas de toda a cadeia produtiva, incluindo insumos, máquinas, equipamentos e prestadores de serviço também, né? Lá estão os vice-presidentes ou diretores de agronegócio dos principais bancos do Brasil. E nós temos lá também a indústria de transformação e a academia, através da
e entidades de pesquisa como a Embrapa. Olha, Jacir, então, quer dizer, com essa sua vivência, eu gostaria de iniciar assim, com uma pergunta. Quer dizer, a gente hoje está falando muito do hidrogênio verde, essa coisa toda, da bioeconomia, e dentro disso tem qual o espaço que o setor sucroalcooleiro vai ter dentro desse cenário aí, na sua visão? Eduardo, o setor sucro-alcooleiro, né, nós que estamos aí há muitos anos nessa área, ele sofreu uma grande evolução. Você se lembra que nós éramos fabricantes de açúcar, posteriormente ficamos fabricantes de açúcar e de etanol. Nos anos 2000, fabricantes de açúcar, etanol e bioeletricidade. Hoje, nós temos aí o biogás extraído através da vinhaça, vai ter um papel relevante no portfólio das empresas, além dos certificados de carbono, que são emitidos através dos CBIOS e negociados na B3. Então, esse é um setor que ele tem evoluído muito durante esse ano, esses últimos 40 anos. É impressionante de ver o progresso que esse setor teve e como ele está atualizado e conectado com o que está acontecendo na sociedade mundial, não só brasileira. E isso é muito relevante. Isso torna esse setor um setor muito importante na economia brasileira, porque ele se reinventa. E esse setor, no que se refere a biocombustíveis, né, que você está citando, ele está muito atrelado à indústria automobilística. Você lembra que nós tivemos na década de 80 o carro a álcool, que fez surgir várias indústrias, né, que hoje são importantes indústrias do nosso setor. Nos anos 2000, veio o advento do carro flex fuel, que caiu no gosto popular, porque deu para o consumidor brasileiro a opção que nenhum outro consumidor tem de escolher o combustível na hora de abastecer. Normalmente, o consumidor em outros países escolhe o combustível no ato da compra do carro. E no nosso caso, o nosso consumidor ganhou uma opção muito valiosa, porque é ele que opta pelo combustível, ele que incrementa o consumo ou não daquele combustível, dependendo do preço, dependendo das emissões. Então, tem vários aspectos da conveniência do consumidor. Porém, agora nós estamos numa nova transição no setor automobilístico, muito importante. Eu tenho a convicção de que a eletricidade vai enfrentar problemas daqui a pouco. A eletricidade através da bateria. Primeiro, pelo próprio custo da bateria. Segundo, pelo custo da matéria-prima para formar a bateria. E depois, quando começar o descarte da bateria, que vai ser um grande problema que vai ter de ser resolvido, né? Hoje, as emissões de CO2 de combustível fóssil vai para o ar, que a gente quer combater. Mas a bateria você vai ter de enterrar. Então, vai ser uma questão muito séria que vai ter de ser enterrar em algum momento, né? Porque dizem que pode ser reciclada, dar mais um uso, tal, pode levar algum tempo, mas em algum momento ele vai ter de ser descartada definitivamente. E isso eu acho que vai levar a um problema. No caso específico do Brasil, é um país continental. E é um país que hoje a gente tem uma escassez de eletricidade. Se pegar um momento nós dependemos ainda muito do hidrelétrico, um momento de seca, nós temos uma escassez de eletricidade. E a eletricidade não está em todos os lugares do mundo, do país.
você vê que tem muitas cidades que são movidas com gerador a diesel ainda, principalmente na região norte do Brasil. E, então, eu acho que precisa de um combustível que já existe a infraestrutura, que ele pode ser transportado sem riscos, e esse combustível é o etanol. O, o carro a etanol hoje, brasileiro, ele emite menos CO2 no seu ciclo de vida do que um carro elétrico europeu, porque a eletricidade europeia ainda é produzida de combustíveis fósseis, gás natural, em alguns países até carvão. Então, é, tem emissões. E nosso veículo a etanol ele tem uma emissão menor. E você tem a possibilidade de ter o veículo híbrido, onde você abastece com etanol e é distribuído em 40 mil postos de combustíveis no Brasil, e você produzir eletricidade dentro do veículo, com uma bateria menor, com menor problema de descarte, etc, etc. Então, eu acredito que a gente vai ter uma solução. Essa solução que dizem que o caminho é eletricidade e bateria é inevitável, eu não acredito. Cada país vai ter uma solução. Ver o caso da Índia. A Índia está começando um programa de etanol muito forte, muito vigoroso. Teve a decisão de aumentar a mistura para 20%. O governo está incentivando a montar destilarias de etanol. Mais ou menos o que nós vivemos na década de 80 aqui, que você bem acompanhou. Então, eu tenho uma perspectiva. Eu me prolonguei um pouco, mas eu quis falar da perspectiva que nós temos do lado da produção, que são novos produtos que estão chegando, novas alternativas, e também do lado de um mercado transformador, que é o mercado da mobilidade de transporte, né? Então, eu acho que a gente vai ter ainda um caminho longo para seguir nisso. Muito bem. Então, seguindo nesse teu trajeto da gente conversar um pouco sobre mobilidade, uma pergunta que a gente precisa fazer é sobre a matriz modal brasileira. E a gente vê que a ferrovia, no passado, tinha uma importância muito grande, passou em um certo momento a ser um segundo plano, deu asa para a área para rodoviária, né? E toda a produção agrícola, uma boa produção, é ainda transportada pelos pneus dos caminhões. Qual é o futuro da ferrovia para o setor agro? E o que precisa ser feito para a ferrovia crescer? Precisa privatizar mais? Qual a sua ideia sobre isso? Nós tocamos num ponto muito importante. Primeiro ponto, o governo não tem dinheiro mais para investir em infraestrutura como no passado. E se fizer isso, é um grande erro, porque vai estar aumentando a expansão monetária, e a gente sabe o resultado que tem uma expansão monetária da inflação. Então, é um efeito bastante grande, né? Nós estamos vendo isso aí no mundo, né? Como os governos gastaram muito mais durante a pandemia do que puderam, hoje a inflação é um problema em todos os países, né? Então, eu acho que esse ponto é bastante importante. Então, esse investimento tão necessário para o Brasil, ele tem de vir da iniciativa privada. Então, é claro que precisa construir marcos regulatórios rígidos para não criar uma competição, não deixar ter monopólios, não trocar o monopólio estatal por monopólio privado. Tem de ter regras, mas eu acho que nós temos de dar segurança jurídica para o investidor. Você vê um caso que exatamente ilustra o que você está falando. É a Ferrogrão. A Ferrogrão,
ela vai ligar a uma grande região produtora do Mato Grosso, hoje de grãos, exportadora, com Mirituba, que já sai, é um porto fluvial que já sai no mar e aonde é possível, inclusive, você carregar já escoar através de via fluvial e marítima o produto. Então, e ela não tem problema nenhum, porque ela é ao lado, ela está na faixa de concessão da 163. Ela vai estar ao lado da 163, indo. Vai desafogar a 163. E está parado no Supremo. Entraram com uma liminar lá, o ministro sentou em cima, até agora não foi para votar. O investimento que tem funding para isso, porque eu sempre aprendi que em logística, quando você tem um grande polo de produção e um grande polo consumidor, é fácil você unir. Você vai encontrar investidores para isso. Então, você tem um grande polo de produção que hoje vai por caminhão, emitindo CO2, causando acidentes, mortes, etc., etc., e deixa de fazer uma ferrovia que vai escoar no custo mais baixo, vai dar competitividade, vai dar agilidade e vai estar contribuindo mais para o meio ambiente do que hoje está. É um absurdo. Nós temos de fazer. Então, eu senti a Ferrogrão, mas tem outras ferrovias. Por exemplo, até aqui dentro do nosso estado de São Paulo, a reativação da linha ferroviária que vai para a Alta Paulista, ligando com o Mato Grosso do Sul. Então, você cria alternativas para evitar o transporte rodoviário muito importantes. Então, nós temos ainda o trecho da Alta Paulista aqui, nós temos o trecho que vai até Barretos, que é um trecho importante, porque vai criar uma competição entre a Rumo e a VLI, que pode ser saudável, né? Toda competição é saudável. Então, tem vários aspectos que a gente precisa estar voltando para reativar o setor ferroviário. Eu não tenho dúvida nenhuma, Ronaldo, de que o Brasil, investindo no setor ferroviário, vai dar grandes passos no setor produtivo e no desenvolvimento do nosso interior do Brasil, que é o mais importante, porque é melhor fixar emprego no interior que trazer para ser favelado nas grandes metrópoles. Jacir, você não acha que o país, que é o celeiro do mundo, cada vez mais o celeiro do mundo, e tem no agronegócio, vamos dizer, um carro-chefe, ainda depender dos fertilizantes? Você acha que esse Plano Nacional dos Fertilizantes atende às nossas necessidades? Eu acho o Plano Nacional de Fertilizantes fundamental para o país, porque você vê o seguinte, nós vamos continuar crescendo a produção, a produção agrícola a uma taxa de 2, 3% ao ano, se não tiver problema climático, né? Mas, na média, assim, o curso é de crescimento a uma taxa importante, porque nós temos ainda uma expansão muito grande a fazer em áreas de pastagem. Então, o Brasil vai crescer a sua produção agrícola. E está dependendo de fertilizantes. A pandemia mostrou que não dá para você confiar em importação 100% como nós confiamos hoje. Isso aí, Zé Eduardo, foi inclusive uma acomodação nossa de produtores, que nós nos acomodamos, querendo custo mais baixo, acabamos importando, que são megas fábricas produtoras, mega minas, né? E que trazem para cá, mas isso mostrou que tem um custo estratégico
fundamental. E com o crescimento, vai ser inevitável voltar a crescer. É claro que nós temos de crescer e da produção de fertilizantes viáveis economicamente. Então, por exemplo, hoje o principal elemento nutriente que o Brasil consome, por causa da soja, é o cloreto de potássio. Nós temos de fazer a mina de Autazes, eu não conheço todos os detalhes, mas conversando com pessoas que são especialistas na área, dizem que é uma mina que tem grande potencial de exploração e de rentabilidade. E ela está a 1.500 quilômetros de Sinop. Ou seja, ela está próxima do consumo. Hoje, o cloreto de potássio, 60% do nosso cloreto de potássio vem do Canadá. Viaja 10.000 quilômetros para chegar até aqui. E o mais absurdo, Autazes está sendo questionado porque está próximo de uma terra indígena. O cloreto de potássio canadense é explorado pelos indígenas canadenses. São eles que são os donos da mina. E eles que vendem para Nutrien, que vendem para Mosaic, que vendem para cá. Então, nós temos um fornecedor só, uma origem só, que são os índios canadenses, fornecendo 60% do principal nutriente dos nossos fertilizantes. Então, sabe, são coisas que não são deixadas claras. Então, nós precisamos realmente desse plano. Eu estou mais, vamos dizer, esperançoso, porque ele está indo para o Ministério do ministro Geraldo Alckmin, do vice-presidente Geraldo Alckmin. E vai estar sobre a tutela de uma pessoa muito competente, da confiança do ministro, que é o Márcio Rosa. Então, eu tenho muita esperança de que isso vá para frente, eu tenho muita esperança que isso vai dar resultado. E, como eu disse, nós não é para subsidiar, nós temos de fazer minas que sejam viáveis economicamente, fazer nutrientes e também em linha com o futuro da sustentabilidade. Hoje, por exemplo, não sei se você sabe, Zé Eduardo, mas o nitrogênio, 2% de todas as emissões de CO2 de nitrogênio no mundo vem de fábricas de nitrogênio. De CO2 vem de fábricas de nitrogênio. Por quê? Porque elas são, hoje a matéria-prima é gás natural e carvão. Hoje tem tecnologia para se produzir, e já tem uma fábrica que foi anunciada em Uberaba, para se produzir nitrogênio através da hidrólise. Então, a matéria-prima vai ser energia elétrica renovável, água e ar. Isso está em linha com o futuro do mundo. Muito bem. Então, vamos para a próxima pergunta, que é muito questionada sempre, a capacidade do agro de ter uma importância fundamental na exportação brasileira e mundial, né? É reconhecidamente um dos maiores fornecedores do mundo. Mas não é muito divulgado a importância da agricultura brasileira para o abastecimento interno. Então, a pergunta é: o agro nacional tem capacidade para alimentar o brasileiro? É claro que tem. O problema que dizem da fome no Brasil, da pobreza, que é um absurdo ser um produtor de alimentos e não está fazendo, é um problema de renda. O alimento brasileiro é competitivo, porque você não exporta para 200 países, a países fechados que protegem a sua agricultura, se você não tem competitividade. Então, o alimento brasileiro é o alimento mais competitivo do mundo.
Nós ganhamos esse market share, essa expansão que tem, graças à nossa competitividade. Se nós vendemos para tantos mercados, é devido à nossa competitividade. Então, esse é o primeiro ponto. Então, não é um problema de preço. O Brasil tem um problema de renda. O que precisa se dar é renda para o consumidor fazer. Isso vem como? Geração de emprego. Então, o que tem de se estimular, Ronaldo, Eduardo, é o empreendedorismo, é a criação de empresa, é fazer com que a gente gere riqueza, estimular, valorizar o nosso empresário. Eu fico muito chateado quando eu vejo tantos ataques aos empresários de gente que pouco trabalharam, entendeu? Então, é impressionante isso. Normalmente são pessoas que pouco, igual dizem lá, pegaram na enxada, desde o nosso interior. É, o empresário brasileiro é um herói. Ele tem de ser valorizado, tem de ser estimulado. A gente precisa criar condições para o empreendedorismo no Brasil. Isso vai gerar renda. Gerando renda, tudo melhora. Então, gerar emprego e renda, e nesse aspecto, o agronegócio também colabora bastante, porque é um grande empregador, né? Hoje, em torno de 20% dos empregos formais do Brasil estão no agronegócio. Mas essa falácia de que nós exportamos alimentos e aqui 30% da população, teve uma ministra que falou 120 milhões passam fome. É, essa falácia não é verdadeira. O que falta aqui é renda, não é produção. O nosso produto é seguro, é saudável e é competitivo. Jacir, o poeta Ferreira Goulart, certa feita numa entrevista, disse que o empresário brasileiro ele é um artista, porque ele sobrevive a tantas turbulências e que ele tem que ser muito criativo, criativo como são os artistas, né? E aí, mas não, na imagem, como se falou, nem sempre a imagem de quem produz é uma imagem positiva. Na sua opinião, o que precisaria para valorizar a imagem pública do agro e da vida empresarial? Bom, Eduardo, essa pergunta eu posso dar meu palpite, mas não é a minha especialidade. Né? Nós temos mestres de comunicação e que podem falar sobre isso. Mas o que eu acho, começa tudo na escola. Eu acho que as nossas escolas, elas são falhas. Você vê o material escolar distribuído em escolas até de privilegiados. É o material escolar que vilaniza o empresário. Graças a Deus, com a internet, com o WhatsApp, o nosso jovem está despertando para uma outra consciência. E eu acho isso bastante estimulador. Eu vejo um monte de jovens aí na faixa de 30, 40 anos empreendendo, tendo sucesso. Você vê um sucesso recente é a XP. Um bando de jovens lá montaram um banco inovador, brigou com bancos consolidados, que não é fácil, né? E conseguiu abrir um espaço e esse espaço está aí. Então, tanto é que foi alvo de cobiça de um banco instalado, que foi lá e comprou uma fatia da XP. Então, eu acho que eu vejo isso, vamos dizer, como um desafio. Eu acho que tem de melhorar a nossa educação. A educação precisa ensinar o jovem a empreender. Eu acho que tem de ensinar o básico, aquilo que é básico,
mas fazer como é nos Estados Unidos. Criar centros de inovação, centros de pesquisa, para que esse jovem aprenda a empreender. Se não fosse esse estímulo das universidades americanas, a gente não teria o Vale do Silício. Então, a gente precisa... E quem está investindo muito nisso, e por incrível que pareça, empreendedorismo, é a China. E quem não está investindo, infelizmente, vai ficar para trás é a Europa. A Europa está cada vez mais com uma agenda complicada para ela mesma, tentando exportar para o mundo essa agenda, mas nem os Estados Unidos nem a China compraram a agenda, e nem a Índia. Então, eu vejo que o Brasil tem uma escolha a fazer, e essa escolha eu iria mais para o lado americano e chinês do que para o lado europeu. Falando em Europa, e cada vez ela se engessando mais, auto-engessando, né? Que é você colocou muito bem, aí surge um palco de guerra, né? A Rússia invadindo a Ucrânia e afetando várias cadeias produtivas no mundo e uma desavença horrorosa. A agricultura brasileira já absorveu esse custo? Boa pergunta, Ronaldo. Eu acho que sim, porque é uma coisa que é difícil falar, Ronaldo, mas nessas crises você tem dificuldades e você tem oportunidades. Abriu muita oportunidade para o agronegócio brasileiro. Então, eu acho que, desse ponto, o Brasil tem se posicionado de maneira muito correta. O nosso Itamaraty é muito bem preparado. E, a neutralidade na guerra está dando ganhos importantes para o Brasil. O Brasil não tomou nem um lado nem o outro, muito pelo contrário. E isso está fazendo com que a gente continue sendo suprido por fertilizantes russos e da Bielorrússia. Bielorrússia voltou agora, né? Mais recente, ainda em quantidades tímidas, mas importante, porque era fornecedor de cloreto de potássio. Antes da guerra, ela fornecia 20% do cloreto de potássio brasileiro. Hoje está em torno de 4, 5, está voltando a crescer, né? Mas vai crescer. E o Brasil aproveitou as oportunidades que foram abertas pela, vamos dizer, saída da Rússia e da Ucrânia do mercado internacional, que são dois grandes produtores agrícolas, principalmente de trigo e milho. E o Brasil está aproveitando isso, está se consolidando, está aumentando a área, está, como você bem falou, melhorando a logística. Então, eu acho que é uma oportunidade também para o Brasil. Infelizmente, teve a guerra, mas é um fato, e o fato você tem que conviver com o fato, né? E o Brasil está se mostrando um fornecedor confiável de alimentos para o mundo. Então, aumentou a credibilidade do Brasil nos seus mercados. Jacir, antes de terminar nossa entrevista tão importante e esclarecedora e pedir suas considerações finais, eu faria uma última pergunta, que seria: as linhas de crédito do BNDES estão sendo suficientes para o setor? A gente acaba de ver que houve, parece que, um corte nesse sentido. O que sente sobre isso? Bom, eu acho que esse governo ainda não anunciou como que vai ser a política, não mostrou um plano, né? Por enquanto, foram só, nós tivemos, vamos dizer, uma carta de intenções, vai. Eu quero investir nisso, investir naquilo, mas não teve nenhum programa ainda, nenhuma ação prática. Eu acho que ele está numa fase de arrumação da casa, sabe? De tentar juntar tudo, analisar, ver o que vai fazer.
Eu acho que o BNDES tem um papel muito importante em dois aspectos, Eduardo. Um, para o nosso setor, porque ele tem de ser um agente estimulador da descarbonização. Eu acho que é muito importante ele colocar o Brasil nessa agenda, então aí o nosso setor tem um papel relevante. Vamos dizer, de estimular a, não financiar, mas criar as bases para um financiamento, vamos dizer, mais que estimule o empreendedor, voltado, sabe, para financiamentos para aquela indústria, como é feito nos Estados Unidos, né? O Vale do Silício sofreu muito estímulo governamental no seu nascedouro. Então, eu acho que ele tem de estar voltado aí para a inovação, para a pesquisa, para criar uma base brasileira para estimular a sua vocação, mas dentro da vocação brasileira. E aí, dentro da vocação brasileira, eu coloco o agronegócio, sem dúvida nenhuma, porque é uma vocação nossa que nós temos e que a gente tende a aproveitar. Bom, Jacir, mais uma vez, obrigado pela gentileza sua de prestigiar o nosso trabalho, o nosso Momento Agro. E até breve a todos que nos veem e todos que nos ouvem. Obrigado. Eu que agradeço, Zé Eduardo, Ronaldo. Foi uma honra estar participando aqui com vocês. Você assistiu a entrevista com Jacir Costa Filho, ele que é presidente do COSAG. Agradecemos a participação dele no Momento Agro RC1 e também a participação dos apresentadores que conduzem as entrevistas em nosso programa. Te convido a continuar acompanhando a programação do Portal RC1 aqui nas redes sociais, também no canal do YouTube. Lá você encontra todos os programas que já foram exibidos. Eu te convido a continuar então com a gente aqui no Portal RC1. Um grande beijo para você e até o próximo programa.